Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um parêntese, quando eu comecei a trabalhar nesta mensagem de hoje, em razão de que o pastor está com um probleminha de garganta, para mim foi um grande desafio. Toda pregação, preparar uma pregação é um grande desafio, não é algo apenas técnico. Eu sei fazer, eu faço. Às vezes, horas e não sai do lugar, às vezes o Senhor abençoa e você faz mais rápido. Mas, por que foi um desafio especial? Porque, para quem não sabe, este é o meu primeiro ano como pai. Minha neném está com 5 meses. Então, tudo que eu falar aqui é para mim e para os meus irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vamos considerar apenas esse versículo. Vou fazer uma breve introdução. Não, eu sou seu pai. Ou, como no original, no, I am your father. Talvez seja uma das frases mais emblemáticas da história do cinema. Esta frase é dita no filme clássico de ficção científica do ano de 1980, Star Wars, O Império Contra-Ataca. Você não precisa ter visto o filme, eu vou explicar onde esta frase é dita. Ela é dita no momento em que o herói, Luke, está em uma luta sangrenta com o vilão, Darth Vader. E o vilão convida Luke a unir-se a ele. Neste ponto, o herói acusa o vilão de ter matado o pai dele. Ele disse assim: não, eu não vou me unir a você jamais, porque você matou o meu pai. E então, Darth Vader, o vilão, responde: não, eu sou seu pai. Neste filme, pai e filho são mostrados como estando nos pontos mais distantes possíveis da vida. Um é um cruel vilão que remonta ao nazismo. O outro é um jovem e bondoso rapaz. Este é exatamente o contrário do que se deve esperar em uma relação paternal. O ideal bíblico da relação entre pai e filhos é bem diferente deste. O paradigma máximo, modelo, padrão máximo de relação paternal é o que há entre as pessoas do Pai e do Filho na Santíssima Trindade. O próprio Senhor Jesus deixa bem claro o ideal de harmonia que é esperado entre pai e filho. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 9. Jesus diz: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? É por isso, por essa harmonia que existe dentro da relação paternal, dentro da Trindade, é que o autor de Hebreus vai dizer, o Filho, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte A, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Pais, vocês e eu, estamos constantemente diante de um dilema. E um dilema é uma situação em que nós só temos 2 opções. A ou B. Opção 1, opção 2. Não existe terceira opção. Então, nós estamos diariamente de um dilema paternal. Ou nossas escolhas e ações nos aproximam dos nossos filhos, ou nos afastam. Ou seremos boa influência para nossos filhos, ou má influência. Não existe terceira opção. Nenhuma influência já é por si só uma má influência. Então, nós estamos constantemente diante desse dilema. O texto que vamos considerar neste Dia dos Pais é uma instrução do Senhor para que eu e você estejamos na direção correta diante dessas decisões necessárias. Por isso, enfim, vamos ler
a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu leio na NVI. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado que o teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento e que essa palavra seja fixada, guardada em nossos corações, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para melhor compreensão desse texto, é necessário um breve esclarecimento quanto ao contexto. Paulo escreveu essa carta aos Efésios, muito provavelmente estando preso em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. E o propósito da carta era o seguinte: ensinar qual era a compreensão adequada, qual era o entendimento adequado que os cristãos deveriam ter dos privilégios da posição de ser cristão e qual eram as aplicações na vida cotidiana decorrentes desse privilégio. Em outras palavras, ele estava querendo ensinar à igreja em Éfeso quão grande privilégio é ser cristão, mas que esse privilégio tem aplicações práticas no cotidiano. E qual é o privilégio a que Paulo se refere? Se você voltar um pouco na carta, eu vou só ler, mas logo lá no início tem um resumo desse grandioso e maravilhoso privilégio que cada cristão tem. Está lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha que privilégio é ser cristão. Bendito, diz o texto, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que maravilhoso privilégio é receber essas bênçãos. É esse o privilégio do cristão. Só que esse privilégio gera mudança de vida, mudança de comportamento. É por isso que esta carta é dividida em duas partes, pode ser dividida em duas partes para melhor compreensão. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo apresenta mais detalhadamente essa posição privilegiada do cristão, enquanto que nos capítulos 4 a 6, ele apresenta quais as consequências dessa posição privilegiada na prática cotidiana do dia a dia do cristão. Já na parte prática, a partir do capítulo 5, versículo 22, Paulo vai ensinar como deve ser o cristão no lar. Primeiro, ensinando sobre o comportamento de maridos e esposas, do verso 22 ao 33 do capítulo 5. Depois, do verso 6, capítulos 1, do capítulo 6, versículos de 1 a 4, o comportamento de pais e filhos. E, por fim, de servos e senhores, no capítulo 6, versículos 5 a 9. O verso 6,4 que iremos considerar, no verso 6,4, Paulo apresenta alguns mandamentos aos pais, para que reflitam no lar o caráter do cristão, que é detentor dos privilégios que eu li acima. E o primeiro ponto que eu queria destacar nessa manhã é a instrução negativa. Está lá no início do verso 4, eu vou ler novamente. Diz assim o texto: pais, não irritem seus filhos. Embora seja verdade que a palavra pais às vezes é utilizada de forma genérica, no sentido de incluir pais e mães, assim como irmãos, às vezes é usado no sentido de incluir irmãs e irmãos, aqui não é o caso.
Se voltarmos a atenção ao verso 1 e ao verso 4 desse capítulo 6, poderemos observar o seguinte. Acompanhe comigo. Olha o que diz o verso 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. O verso 4 diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Parece que pais, nestes dois versículos, possuem o mesmo significado. Mas quando nós vamos aos originais, compreendemos que o grupo de pessoas que fazem parte dos pais do versículo 1 é diferente do grupo de pessoas a que Paulo se dirige nos pais do verso 4. O termo grego traduzido por pais no verso 1 é goneus, e significa pais ou pai e mãe, progenitores, de forma genérica. Já o termo pais do verso 4 vem da palavra grega pater, que possui como principal significado gerador ou antepassado masculino. Inclusive, é dessa palavra, pater, que se origina expressões do português como paterno ou paternal. Assim, o termo pais aqui é voltado exclusivamente para nós, homens, pais que geraram e ou criam filhos e filhas. É a estes que Paulo dá o comando. Qual comando? Pais, homens que têm filhos ou filhas, não irritem seus filhos. É curioso que Paulo, na hora de aconselhar os pais, os homens que são os líderes do lar, ele de alguma forma dá um primeiro mandamento para conter em alguma medida a autoridade desses pais, para que eles não irritem os filhos. Você pode se perguntar, por que isso? Parece estranho. Não é à luz do contexto. Ali, naquela época, havia um tipo de autoridade paternal chamada pátria potestas, em que o pai podia castigar os filhos, vender os filhos, escravizar os filhos, abandonar os filhos e até matar os filhos, e não teriam consequência nenhuma. Os filhos, inclusive, naquela época, fracos, doentes e aleijados, podiam ser e eram costumeiramente abandonados. E é neste contexto que Paulo comanda: pais, não irritem seus filhos, para ensinar que os pais cristãos deviam imitar outro modelo de paternidade, o derivado de Deus, no qual os pais cuidam dos filhos como Deus Pai cuida dos seus filhos. Veja o padrão divino lá em Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8, nós temos o padrão do cuidado paternal de Deus. Diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Este é o modelo divino de pai. E Paulo, como pano de fundo, tem em mente aqui que o Senhor, em última análise, é o pai de todos que são filhos dele. Então, se você é pai, você tem um filho, e você quer que ele seja crente, e ele é crente, o pai do seu filho, em última análise, é Deus. É isso que Paulo tem em mente. É por isso que ele diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 6, capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A ideia aqui é que o cristão não deveria irritar seus filhos, porque ele é um instrumento usado pelo pai do filho é um instrumento utilizado
por Deus para o filho. O pai, ele é um instrumento de Deus, cujo pai principal é Deus, em outras palavras, ajustando aqui. Por isso exatamente que os pais não deveriam irritar seus filhos. E o que significa irritar? Irritar aqui no texto significa causar ira, desânimo, mágoas e outros sentimentos e comportamentos negativos durante o processo de criação. E note que nós podemos falhar nesses pontos por excesso ou por ausência. A ideia central, e aqui esse detalhe é importante para a compreensão, a ideia central desta ordem de não irritar os pais não é o humor ou o contentamento dos filhos. O objeto principal não é esse. O objeto principal, a intenção principal de Deus aqui é a santidade do lar. É para que os pais não sejam instrumentos para que os filhos pequem mais ainda. Porque nós sabemos que a ira não produz a justiça de Deus. Como Tiago diz em capítulo 1, versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Logo, não é sobre deixar os filhos fazerem o que bem entende, como se disciplina fosse errado. Muito pelo contrário, é o que nós vamos ver depois na sequência do texto. Mas que os pais não sejam instrumentos para que os filhos sejam mais pecaminosos ou cometam outros pecados. Na prática, tem várias aplicações para mim e para você. Por que eu não posso irritar meu filho? E como eu vou fazer para não irritar meu filho? O comando, um parênteses aqui, pais e todos que estão aqui. O comando aqui é para os pais, homens, como principais responsáveis pela educação no lar. Mas os princípios são aplicáveis claramente às mães também. Então, quais são esses? Como não irritar meus filhos? Como eu posso irritar meus filhos, na verdade? Primeiro, você pode irritar seus filhos por excesso de proteção. Existem pais que vivem tão dominados pelo medo de que algo aconteça aos seus filhos que procuram cercá-los de todas as formas. Não façam isso, não façam aquilo, não saiam daqui, não vão para lá, não come isso, não. Os filhos não podem fazer nada. Chega ao absurdo de, às vezes, você ouvir frases como: você só vai entrar na água quando aprender a nadar. Mas como vai aprender a nadar se nunca entrou na água? Por certo, crianças e filhos, mesmo depois de crianças, precisam ser advertidos sobre perigos. Porém, uma pequena parcela de riscos é necessário para o desenvolvimento físico, moral e espiritual. Uma atitude superprotetora tende a privar as crianças de confiança e infundir nelas um ânimo propício à ira, ansiedade, medo constante. Você pode irritar, pai, seu filho por excesso de proteção. Você pode irritar seu filho também por favoritismo. A Bíblia narra a história de Isaac, que favoreceu Esaú, e Jacó, e Rebeca, que favoreceu Jacó na relação familiar. E aí os resultados foram tristes. Filho enganando o pai antes do pai morrer. Mulher enganando o marido. Irmãos separados. O irmão fugindo com medo que... Jacó fugindo com medo que Esaú matasse ele. Aqui é só um exemplo de como o favoritismo daqueles pais incutiu na mentalidade dos filhos mais e mais pecados. Então, pai, você que tem mais de um filho, por favor, tenha cuidado, tenha sabedoria no trato. Porque por favoritismo você pode irritar seu filho. Você pode irritar seu filho por desestímulo. Por exemplo, o filho chega: papai, vou estudar com dedicação para ser médico, ou advogado, ou professor, ou mecânico, ou pastor, não interessa. E o pai responde: você bem que poderia esquecer disso, tal coisa jamais acontecerá. Um parágrafo, um parêntese aqui, que
veio agora à mente. Um dia, eu estava em casa, um exemplo desse desestímulo aqui. Eu estava em casa, não foi para mim diretamente, mas a gente estava muitos anos, eu era adolescente, conversa de família em casa, e um primo meu queria fazer alguma coisa, era um curso, alguma coisa. E uma tia minha disse assim, olha, não começa a fazer isso, porque os Vianas, que é a nossa família Viana, começam e nunca terminam. Rapaz, não foi para mim, mas aquilo me marcou até hoje. Quando eu começo a fazer uma coisa, eu tenho que terminar. Então, é só um exemplo, mas Deus teve misericórdia de mim e mudou a direção daquele conselho. Mas é um exemplo de um desestímulo. Você pode irritar seu filho também por não reconhecer que o filho está crescendo, tratando como criança, não entendendo que ele é uma pessoa diferente de você, que tem que ser moldado, trabalhado, você tem que guiá-lo, como a gente vai ver mais em frente, mas é outra pessoa. Você pode irritar seu filho por negligência. A Bíblia narra a relação de Davi com o filho Absalão. E Absalão era todo errado, mas não foi somente Absalão que errou. Ele pediu perdão em determinado momento, que está narrado lá em 2 Samuel. Absalão pediu perdão ao pai, e o pai não deu. E chegou ao absurdo de os dois, pai e filho, morassem próximos e nunca ficarem 2 anos, mais de 2 anos o texto narra, sem se encontrarem. Chegou ao ponto, e aqui eu estou de memória, eu posso errar algum detalhe, mas chegou ao ponto que Absalão mandou queimar o local onde ele estava vivendo, que era para o pai ficasse preocupado e chamasse ele de volta. É um absurdo. Você pode irritar seu filho sendo um pai ausente, omisso. Por último, você pode irritar seu filho com palavras ásperas ou por crueldade física. Aqui é o caso do pai que se deleita em demonstrar o peso de sua autoridade e sua força superior, infligindo severas ofensas e castigos físicos. E isso chega a tornar-se hábito. Há inúmeros registros em tribunais de casos de pais que são incrivelmente cruéis contra meninos, meninas e até mesmo bebês. Você pode irritar seus filhos sendo assim. Em outras palavras, nós pais, quando pegamos no pé, xingamos, menosprezamos, zombamos, envergonhamos publicamente, abandonamos, provocamos briga, agredimos, não investimos tempo de qualidade, não reconhecemos quando erramos, até quando nos voltamos toda a nossa atenção ao filho A e não ao filho B, ou ignoramos a nossa relação conjugal no lar, de marido e esposa, nós estamos e podemos irritar nossos filhos. É esse tipo de comportamento que Paulo está dizendo que não é para fazer. Essa instrução negativa. O segundo ponto é a instrução positiva. Está na sequência lá do verso 4. Ele diz, vou ler todo o verso para compreensão. Paulo, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Na sequência do verso, Paulo confronta o comando negativo inicial com comandos positivos, dizendo que é melhor criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra traduzida por criar aqui quer dizer nutrir, alimentar. Calvino traduziu essa expressão por sejam acalentados com afeição. E o sentido é de que os filhos, especialmente as crianças, precisam de segurança, limites, amor, encorajamento. Esta expressão aqui encampa não somente as necessidades materiais, como roupa, remédio, teto, plano de saúde, educação, curso, viagem. Não apenas isso. Tem muitos pais que acham que é só isso. Se eu prover as necessidades materiais do meu filho, tá bom. Tem muito pai que se restringe a isso.
Mas não é esse o comando do apóstolo Paulo aqui, porque aí está incluso também as necessidades emocionais e principalmente espirituais. É claro que esta criação desse tipo, que encampa todas as áreas, não exclui a firmeza e a disciplina. Por isso que Paulo, na sequência do verso, vai definir as diretrizes de uma boa criação. Ela deve ser segundo a instrução e o conselho do Senhor. A tradução da nova tradução na linguagem de hoje, desta última parte do verso, é muito feliz e deixa bem claro para a nossa compreensão. Como deve ser essa criação? Lá na tradução diz assim: vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Esta palavra, instrução ou disciplina, tem referência a castigo ou repreensão, que embora no momento da aplicação não seja agradável, depois é apreciada e produz excelentes frutos. É a ideia que está expresso em Hebreus capítulo 12, verso 11. Olha lá o que diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Logo, a instrução ou disciplina, dependendo da tradução, que Paulo aconselha aqui, é a educação por meio de regras, normas, recompensas e castigos, se for necessário. Mas tudo utilizado como instrumento para melhoria do filho, para ensinar algo. Em alguma medida, é a mesma ideia. O pai deve fazer ao filho, ensinar, instruir com disciplina o filho da mesma forma que a palavra de Deus ensina ao crente. Que grande responsabilidade! 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17, diz: toda a escritura, texto muito conhecido, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa palavra instrução na justiça é a mesma que Paulo usa lá. Então, os pais devem criar os seus filhos disciplinando, instruindo e disciplinando. Mas não é de qualquer forma. O texto traz mais uma informação. Essa disciplina ou instrução deve ser conforme o conselho do Senhor. É a última parte do verso. A palavra traduzida na NVI por conselho, em outras traduções por admoestação, significa educar eficazmente por meio da palavra falada. Ou seja, é um ensino, advertência e estímulo falado. É o que se diz aos filhos. É a mesma ideia que vemos em Tito, capítulo 3, versos de 10 a 11. Diz lá o texto: evita o homem faccioso, o homem briguento, depois de admoestá-lo, ou depois de aconselhá-lo, primeira e segunda vez. A ideia é mais ou menos essa: você aconselhar, admoestar seu filho no caminho correto. Pode parecer que conselho ou admoestação, que é o segundo mandamento positivo, seja uma maneira mais suave do primeiro, a disciplina. Porém, esse segundo deve ser mais habitual e deve ser utilizado de forma que o primeiro não seja necessário. Se você ensinando, falando, explicando ao seu filho o caminho que ele deve seguir, cada vez menos será necessária a disciplina, a correção, a palmada. Por fim, toda essa instrução ou disciplina, ou conselho, ou admoestação, devem ser no Senhor. Este deve ser o caráter da criação.
O cristão deve criar o seu filho com uma educação cristã. Toda a condução dos pais para com os filhos deve estar moldada conforme a visão bíblica, que é a verdade de mundo, não com mentiras que o mundo conta. Pais devem estar atuando para apresentar, ensinar, incutir nas mentes do filho uma visão de mundo bíblica e santa. Toda a atmosfera da educação deve ser tal que Deus aprove. Deus deve aprovar a educação que você está dando aos seus filhos, porque essa educação é no Senhor. Uma realidade fica clara aqui nesta passagem. Nem o Estado, nem a sociedade de forma geral, nem mesmo a igreja é o principal responsável pela educação dos filhos, mas sim os pais, especialmente o pai. São estes que devem velar para que a educação de seus filhos seja bíblica. E tem várias aplicações para mim e para você deste texto. Primeiro, não pensem, pais, que a nossa responsabilidade é apenas a provisão material. Nós temos responsabilidade emocional, educacional e principalmente espiritual no lar. Nós somos, biblicamente, o pai é o pastor do lar. A principal responsabilidade, muito mais importante do que você pagar a escola do seu filho, é você dar uma educação cristã para ele em casa. Outra verdade desse texto é que nós não podemos crer na tolice que o mundo conta, que o filho não pode ser disciplinado, castigado, até apanhar se preciso. Isso não é bíblico. A Bíblia revela que nem todo sofrimento é prejudicial. Nem todo sofrimento é prejudicial. O fim da disciplina é ensinar. O fim da disciplina é que os filhos sejam conduzidos a um ponto melhor. Crie, pai, em seu lar regras. Obedeça essas regras, dê exemplo em primeiro lugar e ensine seus filhos a obedecerem, com incentivos, ensinando por falar, mas se necessário com castigos, palmadas. A disciplina deve ser um sinal de amor e não de vingança. É fácil reconhecer a diferença entre o que é disciplina e o que é vingança. Imagine a criança que pega o seu celular e joga no chão. Se você vai no primeiro ímpeto, irado porque seu celular quebrou, e vai bater na criança, isso não é disciplina. Isso é vingança. Agora, se você, consciente do que aconteceu, explica para o seu filho porque ele está errado, e aí bate nele, isso é disciplina. A diferença da disciplina para a vingança é o que está no coração do pai e da mãe. A disciplina, repito, deve ser um sinal de amor. Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A gente vive num tempo de muita tolice. Hoje não pode bater, não pode fazer isso, não pode falar mais forte. Quando é bebezinho, tenho uma bebê de 5 meses, quando é bebezinho, você tem que fazer tudo que a criança quer, tem que ser livre de demanda, o peito tem que estar todo o tempo disponível, ela não pode ficar um pouco chorando no carrinho. Isso é tolice. Isso é tolice. O filho adolescente pode fazer o que bem entende, não vamos tolir nossos filhos, deixa ele experimentar todas as coisas. E o que ele vai experimentar depois quando ele for maior? Isso é tolice, porque são pais que, num suposto amor, não estão, na verdade, exercendo amor para com seus filhos, porque quem não disciplina seu filho não o ama, é o que diz a palavra do Senhor. Este, inclusive, é o exemplo do Pai Celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O nosso padrão de paternidade é o de Deus que nós temos que seguir, não a tolice que é dita aí mundo afora.
Pais, como líder espiritual do lar, nós, pais, somos os principais responsáveis pelo discipulado de nossos filhos, pelo ensino da Bíblia, por orar, por ensinar a orar, trazer para o culto, dar testemunho cristão. É um absurdo, meu irmão. É um absurdo que às vezes nós escutamos aqui nessa igreja, quando a gente vai para a reunião de junior, criança, às vezes até adolescente, e a gente pede para que fulano, beltrano, ora aí, meu filho. E ele diz, eu não sei orar. O pai não ensinou o filho a orar em casa. Acha que esse dever é da igreja. Isso está errado. Como fazer isso? Eu falei semana passada, e aí entendi por bem repetir aqui. Pai, você só vai conseguir ensinar no Senhor as coisas a seus filhos, se você, em primeiro lugar, colocar isso no seu coração. Colocar a vontade, o amor pelo Senhor, o amor pela palavra do Senhor, o amor que gera obediência no seu coração. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode ensinar o que você não sabe. Você não vai ensinar seu filho a andar nos caminhos do Senhor se você não lê a Bíblia. Você não vai ensinar seu filho a ler se você não lê. Você não vai poder dar uma lição de sabedoria para o seu filho se você não faz. É tolice. Jesus, em outro contexto, fala, a boca fala do que o coração está cheio. Ali ele está usando num contexto negativo, mas o princípio é válido. Se no seu coração não tiver amor ao Senhor, a buscar a palavra do Senhor, como é que você vai passar para o seu filho? Depois, não adianta reclamar da má influência que o mundo faz, a mídia faz, a televisão faz, as más companhias fazem. Não adianta reclamar disso. A internet, não adianta. Porque o mundo influenciou negativamente, porque nós não influenciamos positivamente no lar. Um pequeno parênteses aqui, há um grupo específico. Pai zeloso. Se você é um pai zeloso, se dedica à leitura da palavra, dá um testemunho para o seu filho de luta contra o pecado, de andar com uma vida de santidade, fez de todas as formas, leu com ele, ensinou a orar, trouxe para a igreja. Pai zeloso, apenas para você que se enquadra nesse que eu acabei de falar. Se o seu filho, porventura, não está sendo como você imaginava, não deu certo, desandou, foi para o mundo, etc. Meu querido, em primeiro lugar, não desista, persista, continue firme. Em segundo lugar, nós temos limites, nós vamos até certo ponto. Quem transforma o coração do filho e da filha é Deus. Nós lá em casa, nós oramos diariamente pela salvação da nossa filha. Porque por mais, e não pense que eu estou falando isso aqui só para vocês, eu falo para mim, por mais que eu me esforce e que eu vá tentar fazer todas essas coisas com a minha filha, eu sei que eu vou até um ponto. Desse ponto em diante, a transformação do coração do homem, só quem faz é Deus. Mas isso não exime, essa palavra é para pai que é zeloso. Para pai que não está nem aí, isso não exime. Isso não exime, porque via de regra, o que eu falei, tem pai que o cara é zeloso e o filho não dá para nada. E tem pai que não vale nada e o filho é um santo do Senhor. Mas isso aqui é exceção. A regra é que bons pais são instrumentos do Senhor para alcançar os filhos. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Queridos pais, eu gostaria de concluir. Você ensina algo para o seu filho todo o tempo. Não existe terceira opção, é um dilema. Você está constantemente ensinando algo para o seu filho. O problema é o que você está ensinando. Certa vez, a gente tem um grupo aqui na igreja, alguns grupos estão se reunindo, trabalhando masculinidade bíblica. E tem vários, já deve ter envolvido mais ou menos 80 pessoas.
E eu já estou na segunda turma, por assim dizer, são grupos de 10 mais ou menos. E tem determinado momento que há uma pergunta lá no livro, que a gente usa como modelo. Preste atenção, se você não ouviu nada, foque aqui no que eu vou dizer. A pergunta é o seguinte: quem é o seu padrão? Isso é pergunta para os que estão participando. Quem foi o seu padrão, ou é o seu padrão de integridade cristã? Quem é? Meus irmãos, é triste. É triste. Eu já fiz 2 turmas, uma mais velha e uma mais nova. A mais velha, 70% não eram os pais. Inclusive eu. 70% o padrão de integridade cristã da pessoa não era o pai. Na mais nova é mais triste ainda. Apenas 20%, eu estou sendo positivo aqui nesse 20%. Apenas 20% disse que o meu padrão de integridade é o meu pai. A maioria disse que não era o pai. Pelo contrário, deu mais testemunho negativo do que positivo. Vamos trabalhar para mudar isso. Vamos ser pais melhores, para que no futuro o seu filho, a sua filha, não precise buscar integridade cristã em outra pessoa. É bonito na reunião lá, a maioria é feio, mas é bonito quando vê 1 ou 2 que diz assim: é meu pai, que bonito, puxa, eu queria ser um desses. É meu pai que é o meu padrão de integridade cristã. Para você, eu vou falar uma coisa que pode até parecer positivo, mas é negativo. Mais pessoas, principalmente nesses mais jovens, mais pessoas disseram que o padrão delas de integridade cristã era o pastor Hiker do que o pai. Queridos pais, eu e você, a cada dia estamos diante de um importante dilema. Como conduzir nossos filhos? Como o mundo ensina ou como Deus ensina? Minha oração neste Dia dos Pais é para que eu e você possamos ser instrumentos de Deus, para criar nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, e não para irritá-los, para que possamos verdadeiramente dizer como Josué, e eu incluo os filhos aqui: eu e a minha família e filhos serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.